Volta aí o PowerPoint, por gentileza. O tema de hoje é um pouco delicado e durante o sermão eu vou fazer algumas perguntas. Entre elas eu vou iniciar com uma nesse momento. Se você pudesse engolir as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Vou repetir a pergunta. Se você pudesse engolir as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas com as rugas que estão em seu rosto do que da maldade que se esconde dentro do seu coração. Nem tudo que lemos ou ouvimos pode ser uma indireta. Às vezes é a nossa consciência que nos acusa. Entretanto, o tema de hoje é acusando a própria consciência. E durante o sermão você vai entender o porquê que eu comecei dessa forma. Vamos lá no texto, João capítulo 8, verso 1. Jesus, no entanto, foi para o monte De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reunia em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando bater de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essas respostas, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques. Fecha a tua Bíblia, coloca teu cinto de segurança e olha aqueles meus olhos verdes. Durante o percurso do ministério de Cristo, frequentemente Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Mas por que Jesus ia frequentemente para o Monte das Oliveiras? Porque lá era um local profético e principalmente um local silencioso, onde ele poderia meditar. Segundo a Bíblia diz que ele estava aonde? No Monte das Oliveiras. E em seguida ele desceu para o templo. O que Jesus foi fazer no templo? Ensinar. Jesus, entretanto, estava ali com os seus discípulos, e naquele momento Jesus foi surpreendido. Os escribas e fariseus trouxeram a mulher surpreendida no ato de adultério e trouxeram até Jesus. Agora imagine comigo, os escribas e fariseus pegaram aquela mulher em flagrante adultério, trouxeram ela até Jesus, mas no percurso, talvez aquela mulher estava com as roupas rasgadas, talvez algumas partes do seu corpo estavam à mostra, e aquela mulher estava com extrema vergonha diante de todos. Já imaginou a cena? No entanto, naquele momento, ela foi pega no ato de adultério. E levaram até quem? Até Jesus. Mas tem um detalhe aí, preste atenção. Se a mulher ela foi pega no ato de adultério,
O porquê só pegaram só a mulher, não pegaram também o homem? O porquê só conduziram somente a mulher e esqueceram do homem? O que significa um ato? Quando você pega a pessoa em flagrante, ela está cometendo ali, não é isso? Agora, se foram pegos os dois, o porquê só levaram a mulher? Possivelmente poderia ser um escriba ou um fariseu. Para esconder o erro do meu irmão, eu vou pegar só quem? Só a mulher. Então levaram a mulher até Jesus, e naquele momento começaram a questionar Jesus diante dos demais, dizendo: Jesus, na lei nos mandou Moisés que essas tais mulheres sejam apedrejadas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: os escribas estavam certos ou errados ao fazer aquela pergunta? Eles estavam certos ou errados? Sim ou não? Eles estavam certos, mas com a intenção errada. Na lei Torá existem 613 leis, e uma delas fala sobre isso. O que fala? Olha aí, presta atenção. Lá em Levítico capítulo 20, verso 10: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá no adúltero e adúltera. Os escribas e fariseus estavam corretos, sim ou não? Mas com intenção errada. Eles estavam usando uma narrativa, um argumento para prejudicar quem? Jesus. No entanto, naquele momento Jesus ficou em silêncio. O que Jesus me ensina em ficar em silêncio? Em meio a uma confusão, em meio a onde há pessoas que não estão pensando, a melhor alternativa às vezes é você ficar em silêncio. Jesus ficou em silêncio, pensando em qual resposta poderia dar a cada deles, porque se Jesus falasse algo a mais ou algo a menos, poderia prejudicar o ministério de quem? De Cristo. Os escribas e fariseus estavam certos, mas com a intenção errada, porque eles tinham inveja de Jesus. Mas o que significa a inveja? A inveja, muitas vezes, não é que a pessoa quer o que você tem, ela quer ser quem você é, e pelo fato que ela não consegue, muitas vezes, ela distorce a sua imagem em relação aos outros, para que a imagem dela seja melhor do que a sua. Então ali não foi diferente. Jesus se inclinou e ficou fazendo o quê? Escrevendo o quê? Com o dedo aonde? Com o dedo aonde? Tem mais força aí. Ficou escrevendo com o dedo aonde? Na terra. Mas por que Jesus ficou escrevendo com... Mas por que Jesus ficou escrevendo com o dedo na terra? Diante daquelas perguntas. Não sei se, logicamente, você já foi para a praia, principalmente apaixonado, e ali na areia você escreveu a love you my baby para alguém que você ama, mas só que veio a onda do mar e apagou tudo. O que significa Jesus escrever com o dedo ali na terra? Quando eu escrevo o nome de alguém na terra, é fácil de apagar. Jesus estava dizendo naquele momento que todas aquelas pessoas que estavam julgando aquela mulher, o seu nome estava sendo apagado do livro da vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Se você diz um amém bem forte, ou um amém fraco. Estão entendendo? Entretanto, Jesus se levantou através da segunda pergunta e disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E naquele momento, cada um deles, acusando a sua própria consciência, foram se retirando um a começar pelos mais velhos, porque eles sabiam que tinham pecados ocultos.
escondidos. Qual é a diferença de um pecado público para um pecado oculto? Um pecado público traz vergonha, sim ou não? Um pecado oculto amassageia o seu ego. É diferente. Eles, acusando a própria consciência, foram se retirando um a um, porque eles sabiam que tinham pecados, e pecados talvez maiores do que aquela mulher. Ao responder a pergunta, Jesus então percebeu que só estava ali a mulher dele. E naquela situação Jesus fez outra pergunta a ela, dizendo: qual foi a pergunta que ele fez a ela? Aonde estão os teus acusadores? Eu queria cortar um pouco o sermão para a gente entrar em outro assunto também importante, e eu iniciei a explicação no final. Nós temos o direito de julgar alguém? Sim ou não? Se nós não temos o direito de julgar as pessoas, então por que nós julgamos? Por mais que nós não possamos julgar verbalmente, mas muitas vezes nós julgamos mentalmente. Vamos supor que o nosso amigo aqui, estiloso, chega na igreja bem arrumado. Por mais que as pessoas não possam dizer nada, mas mentalmente eles estão dizendo o quê? Só quer se mostrar, né? E o que Mateus capítulo 7 diz: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo juízo que você julga alguém, um dia certamente também será julgado. Eu e você não somos advogados de Deus, mas muitas vezes nós queremos ser advogados de Deus. Queremos fazer um papel que não é nosso. Preste atenção nisso e nunca mais esqueça disso. Cristo está mais próximo de uma prostituta que reconhece que é pecadora do que o religioso que pensa que é santo. Cristo é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Quanto mais você bate no peito e diz que você é santo, mais longe de Deus você vai estar. Mas quanto mais você se acha um pecador, um miserável, mais próximo de Cristo você vai se encontrar. Porque Cristo está mais próximo daqueles que reconhecem o seu pecado, que confessa com sinceridade, e não aqueles que apontam o pecado dos outros, mas a vida é cheia de erros e defeitos. Tem muita gente que foi batizada no corpo, mas esqueceram de batizar a vida. Tem muita gente que entra na igreja e parece que é fiscal de Deus, avalia tudo o que acontece, mas esquece de avaliar a própria conduta. É muito fácil eu guardar o sábado às vezes, o difícil é guardar os outros mandamentos. Não é só o quarto mandamento que você se rasga, são os 10 mandamentos guardados, e muitas vezes nenhum de nós conseguimos guardar direito. Tem gente que acha que guardando o sábado está guardando todos os mandamentos, mas não é assim. O que João diz: se você tropeçar em um desses mandamentos, você está aí tropeçando em todos. Aí não, eu guardo o sábado, mas às vezes transgride nos outros mandamentos. Há uma diferença de fanatismo e a verdadeira adoração. Tem muita gente que é fanática e ainda não conheceu o que é uma adoração verdadeira. Olha o que ele Goldwhite diz, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 145. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e as ações dos outros e em criticá-los. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas.
pois acharam defeitos no próprio Senhor. Olha aqui para mim. Jesus está mais preocupado em salvar a sua vida do que você mesmo. Não importa se alguém chega aqui com uma roupa totalmente diferente daquelas roupas que realmente nós já estamos se acostumamos a vestir. Que Deus está preocupado com o nosso coração. Sabe por que muitas pessoas saem da igreja? Porque muitos são interessados para que a pessoa possa se batizar, mas depois que ela se batiza, muitos esquecem. Certa vez eu estava numa igreja, levei esse sermão, e durante o sermão, no final, o ancião, parece que não gostou, se levantou do fundo e pegou o microfone da minha mão, tomou o microfone e falou assim: o que você está falando está errado, não foi isso com a realidade. Eu fiquei assustado porque eu estava iniciando o evangelismo naquela igreja e tinha muitas pessoas que estavam indo através do canal da Novo Tempo. Fiquei constrangido. Algumas pessoas que vieram através do canal durante o sermão ficaram tristes e quando iniciou o evangelismo não foram mais. No final, a pessoa que me convidou ligou para mim, eu já estava em casa, ela disse assim: Levi, você sabe o porquê aquele ancião fez aquilo? Porque há um rapaz que é adulto, ele vem à igreja e ele é autista, e ele não gosta de vir de sapato, ele se sente à vontade de ir para a igreja de chinelo, e toda vez que o rapaz vem, ele fiscaliza o rapaz. Esse sermão foi diretamente para ele, porque ele estava mais preocupado com a roupa da pessoa do que com a alma dela. Quando uma pessoa nova convertida vem à igreja, é claro que a gente deixa à vontade, não podemos generalizar. Durante o tempo a gente vai consertando aos poucos, mas tem gente que é fanática, é muito extremista e às vezes quer ser perfeccionista demais. E tem gente que acha que perfeccionismo é um elogio, é um defeito. É igual a entrevista de emprego. Qual é o seu ponto positivo? Continuando com a Virgínia, né? Tiago capítulo 4, verso 11 diz: Irmãos, não fale mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando eu julgo alguém sem saber o outro lado da história, eu estou me colocando acima de Deus, como se eu fosse o legislador que tivesse feito os 10 mandamentos. E quando eu fico acima de Deus, me colocando nessa posição, eu estou me colocando no lugar de quem? Quem é que estava no céu e quis se colocar acima de Deus? Quando eu julgo alguém sem saber o outro lado da história, eu estou sendo usado por demônios. Porque a função de Satanás é acusar, mas a função de Jesus é apagar os seus pecados, colocar nas profundezas do mar, e ali esquece. Mas não. Quando as pessoas têm raiva de você, quando você começa a brilhar um pouquinho, a sua luz começa a ofuscar os olhos das outras pessoas.
E tem gente que fica com raiva e procura algum defeito seu para apagar sua luz. Quem tem a sua luz própria jamais vai apagar a luz do seu semelhante. Quando você vê alguém tentando apagar a luz de alguém, é porque a luz que havia dentro dessa pessoa não existe mais. Mas quando você percebe alguém iluminando a vida das outras pessoas, você percebe que há Deus ali. O Espírito Santo habita ali. O Espírito Santo faz milagres através dessa pessoa. Eu lhe pergunto, quantas pessoas foram injustiçadas por não ser ouvidas dentro da igreja? Quantas pessoas foram acusadas de coisas que não fez, mas por ouvir certas pessoas, começaram a compartilhar talvez conversas que não condizem com a realidade. Mas a pergunta é, você viu os dois lados da história? Ou você só ouviu o irmão porque ele tem uma posição um pouquinho elevada? Quem é justo ouve os dois lados para fazer justiça, não injustiça. Lá no nono mandamento fala sobre não darás falso testemunho contra o teu próximo. Existem muitas pessoas que guardam o sábado, mas tropeçam nessa lei. Essas leis foram criadas antes de Deus fazer os céus e a terra, os querubins e serafins. Essas leis foram criadas para ordenar os céus e a terra. Mas também foram feitas leis que homens fizeram justamente para nos proteger em caso de alguma injustiça, correto? Quais são essas leis? A gente vai lá no Código Penal. Lá no Código Penal 139, lá fala sobre difamação. O que é difamação? Constitui-se na prática de propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém. Vou dar um exemplo para você bem curto. Vamos supor que esse casal aqui está em um restaurante, certo? Nesse restaurante vende quase tudo. E esse casal pediu de início uma cajuína. Vocês se lembram que a cajuína de antigamente ela tinha um rótulo de papel e quando ela congelava, desmanchava. Aí quando desmanchava, parecia uma cerveja, correto? Aí eles pediram e ela estava muito gelada, foi dissolvendo e acabou tirando o rótulo. Um irmãozinho de longe viu o casal, parou na moto de capacete, ficou na esquina olhando de longe. E o que ele pensou? O casal ali está tomando cerveja. Opa! Aí o que ele faz? Ele pega a motinha e vai para casa. A primeira coisa que ele faz é mandar um áudio para o grupo da igreja, ou então diretamente para o pastor, dizendo: pastor, eu vi o casal tal, no restaurante tal, bebendo cerveja. Quando a igreja é justa, o ancião é justo, o pastor é justo, o que ele vai dizer? Tranquilo, você viu? Você tem provas? Então vamos ouvir o outro lado da história. Aí essa pessoa compartilha no grupo e para o pastor. Essa pessoa já cometeu crime, sim ou não? Sim. Ela compartilhou uma informação falsa dentro de um contexto que não condiz à realidade. É apenas só fruto da imaginação dela. Ela pegou informação, compartilhou para a pessoa sem saber da realidade. Ela cometeu um crime de difamação. Só que o irmão está no grupo. O irmão, sem querer, viu a mensagem, desligou o Wi-Fi, passou o áudio para outro contato, ligou de novo para se caso fosse excluir, já tinha passado o áudio e já entrou em contato com o advogado.
dizendo: olha, eu fui difamado na igreja, eu queria que você tomasse providências. A pessoa em si, se ela não pedir desculpa antes, ela vai responder judicialmente e vai pagar ainda danos morais. Vocês estão entendendo? Mas vamos supor que a igreja é justa e o pastor quer fazer uma reunião, comissão, chama as pessoas mais importantes da igreja, que tem cargos, e incluso a pessoa que fez a informação falsa e o casal que foi acusado. E ali a conversa vai ser feita. Mas sabe um casal inteligente? Na nota fiscal está dizendo lá que tem. Então o casal mostra ao pastor, mostra a comissão. E o que deve acontecer com esse irmão que fez essa situação constrangedora? Ele deve ser disciplinado para que nunca mais isso aconteça na igreja. É o certo a se fazer? Sim ou não? Sim. Se ele pedir desculpa, o irmão pode perdoá-lo. E não pode entrar com ação judicial. Eu já entrei com ação judicial com duas pessoas da igreja, porque realmente as pessoas prosseguiram com uma informação caluniosa, dizendo que eu cometi um crime sem eu cometer. Então me prove na justiça. Conversei com a pessoa, fui atrás e a pessoa não quis resolver. Então, nós entramos com ação judicial. É para fazer isso? Não é. O caminho certo é conversar, tentar resolver da melhor forma possível. Mas quando você conversa e a pessoa continua, o que se deve ser feito? Entrar com medidas judiciais, infelizmente. Agora, também há o crime de calúnia. Lá no artigo 138 do Código Penal, lá fala sobre publicar um fato criminoso a alguém. Vamos supor que alguém, supostamente, não é uma realidade, é só um exemplo, furtou a oferta da igreja. Certo? E algumas pessoas acham que foi essa pessoa, sendo que não tem provas suficientes para isso. Então o que vai acontecer? Ela vai compartilhar a informação, a igreja toda vai ficar sabendo, e a pessoa que compartilhou, ela cometeu um crime de calúnia. Porque furtar dinheiro de alguém é um crime, principalmente na igreja. E o que acontece através disso? A pessoa pode sofrer uma pena e pagar danos morais. Só que as pessoas às vezes falam as coisas, mas não sabem disso. Às vezes cometem um crime sem saber. Sabe que o nosso maior defeito é que às vezes a gente não quer saber da informação na fonte, a gente quer ouvir por outras bocas. Senhores e senhoras, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Foi a voz do povo que crucificou Jesus. Nós devemos saber os dois lados da história para que nós possamos ser justos nas nossas decisões. Agora, se o irmão pecar contra mim, devo falar com ele ou falar dele? Vamos supor que você pecou contra mim, certo? Você pecou contra mim. Eu devo falar com ele ou falar dele para outras pessoas? Falar? Com ele. É o que a Bíblia diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouviu, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouviu, leve consigo mais um, duas outras testemunhas. Agora, você foi falar com a pessoa não quis ouvir, você chamou duas testemunhas, ela continuou, aí você trata ela como pública, você bate os pés e vai embora. Agora, para a gente concluir, uma vez eu estava aqui, aí alguém estava fazendo a escola sabatina e disse assim: olha, eu vou prolongar um pouco, porque eu sei que você não vai falar muito, mas eu vou cortar aqui o sermão.
Olha o que diz. O que podemos aprender com Jesus diante de um pecador? Quando Jesus estava diante daquela mulher, está encerrando, sonoplasta, coloca o fundo aí, decrescente. Quando Jesus estava com aquela mulher, vou deixar passando os slides, viu? Qual foi o primeiro ato que Jesus fez? Estendeu os seus mãos. Segundo, ajudou com palavras de esperança. E terceiro, perdoou os seus pecados. Deixa passar nos slides, por favor. Agora, quando alguém sai da igreja, o que nós fazemos? Será que a gente se esforça para poder entendê-lo? Olha aqui para mim. Muitas pessoas saem da igreja porque aquela mesma iniciativa que tinha no início para o batismo, depois que se batizou, não tem mais. O nosso interesse não deve ser somente batismo, mas usar o discipulado, cuidar da pessoa também após o batismo. É por isso que muitas pessoas saem da igreja e não querem voltar mais, e acaba distorcendo a imagem da igreja. Na frente é tudo lindo, mas por dentro é outra coisa. Também aquelas pessoas que são pais de famílias, às vezes não tem a oportunidade de guardar o sábado, e às vezes precisa trabalhar para sustentar a família. Às vezes a pessoa vai trabalhar com o coração sangrando, mas quando alguém sabe disso, ao invés de o pessoal se unir para ajudar o irmão, se une apenas para comprar um ar-condicionado que está faltando, ao invés de ajudar o irmão que está precisando. Quando a igreja precisa de algo, todo mundo se une para ajudar, para comprar um novo ar-condicionado. Mas quando um membro da igreja precisa, as pessoas dizem: vamos orar por ele. Eu pergunto a vocês, será que a gente está realmente praticando o amor? Porque o amor não consiste somente em palavras, mas principalmente em atitudes. É muito fácil eu falar de amor aqui, atrás desse púlpito. O difícil é eu praticar na minha vida. Porque o amor não é só eu valorizar alguém que pode ser interessante para mim. Porque a essência do amor é eu amar alguém que não merece o amor. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu por nós, sem a gente merecer. E veja bem, olha aqui para mim. Você é valioso para Deus, não porque você tem dinheiro na sua conta, porque a sua alma foi mal por isso, foi valiosa. Então vamos deixar a vaidade de lado, vamos ser mais humildes, vamos aprender mais com Jesus, vamos estender mais a nossa mão. Se alguém falar do outro, vamos também ouvir o outro lado da história. Não vamos acusá-los ou condená-los, porque criticar é fácil. O difícil é olhar o outro lado da história. Jesus poderia muito bem, naquele momento, ter condenado aquela mulher. Mas o que Jesus fez? Ele estendeu as suas mãos. Aquela mulher, após Jesus ter perdoado os seus pecados, ela comprou um dos perfumes mais caros que havia naquela época. Agora eu lhe pergunto, como foi que ela havia comprado algo tão caro, sendo que a sua única fonte de renda era vender seu próprio corpo? Talvez eu possa estar errado. Ela vendeu seu corpo pelas últimas vezes para comprar esse carro, para nunca mais errar de novo. Ela derramou
esse nada aos pés de Jesus. Ele limpou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Sabe o que é interessante? Naquele momento ali, ela não olhou o valor do perfume, mas o valor da sua vida. Olha aqui. Sabe por que Jesus aceitou? Porque ele não viu como ela era naquele momento, mas sim quem ela poderia se tornar. Quando Jesus morreu, após a ressurreição, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Quem? Ela se humilhou diante de Deus, mas depois Jesus o exaltou. É assim também que Jesus vai fazer na sua vida. Todos podem estar contra você, mas se Jesus estiver ao seu lado, é o suficiente. Todos podem te criticar, te condenar, mas Jesus estando ao seu lado é o que mais importa. Quantas vezes eu fui condenado, julgado por pessoas que não conheciam a minha vida, que não saberam o que aconteceu de fato, e eu entreguei a minha vida a Deus. Senhor, o Senhor é justo. Olha o que Deus está fazendo. Está trazendo esse sermão para que eu possa pregar para vocês. Através da minha dor, talvez estou curando corações feridos, que foram injustiçados, criticados, não ouvidos e muitas vezes rejeitados. Mas eu digo uma coisa para você: aqueles que te rejeitaram, que te abandonaram nos momentos que você mais precisou, são aqueles que irão ver você aqui em cima. Você louvando e pregando ao Senhor e dizendo: todos estavam contra mim, mas Jesus estava com a outra. Assim como aconteceu com Davi, que todos não acreditaram nele. Assim como aconteceu com Moisés. Assim como aconteceu com Sansão, também vai acontecer na sua vida. Não importa o que você fez ontem, o importante é o que você fará amanhã. O ontem é passado, o hoje é o presente, o futuro Deus nos pertence. E nessa manhã você sai daqui com essa certeza e acreditando que Deus é o único que pode estar ao seu lado. Que hoje você saia daqui perdoado por Deus, curado, sarado, transformado. Que a sua ansiedade, depressão, mágoas, rancor, ódio, nesse momento seja lavado e perdoado no sangue do Cordeiro. Que você saia daqui recebendo uma nova história para a sua vida e com a certeza que você teve encontro com Deus nessa vida. Amém? Eu peço nesse momento que você tire um minuto para orar com a pessoa que está ao seu lado. E através dessa oração, peço para que Deus possa fortalecer a sua alma e a sua vida, a sua família, na prosperidade, amor, paz e comunhão, e acima de tudo, Deus em nossos corações. Um minuto de oração, você e Deus.